Então, queridos, graça e paz, né? Boa noite mais uma vez. Sejam muito bem-vindos e para mais um item do nosso aconselhamento matrimonial. Esse aconselhamento matrimonial faz parte de um curso de noivos, né? Que é exatamente o que vocês são, apesar que tem gente aqui que já acelerou e já casou, né? Mas pode-se dizer que são todos namorados e todos noivos aqui. Então, esse aconselhamento ele tanto serve para quem é noivo, para quem está namorando, como para quem está casado, né? Porque são princípios bíblicos e os princípios eles são eternos, né? Então, ele vale para quem está namorando, vale para quem está casado, só não vale para quem pretende deixar de casar, porque isso está fora de cogitação. Amém? É, são seis tópicos, né, que fazem parte desse aconselhamento matrimonial. Hoje nós vamos estar vendo o tópico 4, tá? Então o item de hoje nós vamos estar vendo é Minha Casa, Minha Família, a célula principal. Amém? Então hoje nós vamos estar falando sobre isso, né? A família é a nossa célula principal. A partir do momento que vocês se casarem, vocês deixarão de ser uma só carne, como a gente já viu, né? E vocês vão se tornar vocês vão deixar de ser carnes separadas e vão se tornar uma só carne, né? Constituindo assim uma família. A partir do momento que acontece o casamento, os pais de vocês se tornam familiares, né? Eles não são mais família, eles são agora familiares. Não é que não vai mudar muita coisa, né? No sentido assim, não deve haver uma rejeição dos pais, como a gente já falou aqui, né? Tem pessoas que acham que depois de casar, agora vou me livrar dos meus pais. Isso não existe, não funciona dessa forma, até porque a gente já deve ter falado aqui que honrar pai e mãe é um mandamento. Então quando a Bíblia diz deixará o homem pai e mãe, não é no sentido de cortar os laços afetivos, é no sentido mais de procurar ter o canto de vocês agora, a privacidade de vocês e constituir realmente uma família que é agora a família de vocês. Mas isso não quer dizer que vocês vão desonrar pai e mãe, que não vão mais ver pai e mãe. Estou frisando isso daí porque tem pessoas que têm a capacidade de interpretar a Bíblia do jeito que elas querem, né? Aí a pessoa vai lá, pega aquele versículo que diz deixará o homem pai e mãe, e aí a pessoa, que legal, agora eu vou me livrar do meu pai e da minha mãe, né? Principalmente quando existe algum tipo de mágoazinha, algum tipo de ferida não curada no relacionamento ali com os pais. Então isso é muito perigoso, né? Então, só abrindo esse parênteses aí. Então, minha casa, minha família é minha célula principal, né? A família é chamada a célula mother, né? A célula mãe. Ela é a base da sociedade, né? Então, por isso, cuidar da família, cuidar do nosso lar, cuidar da nossa casa é prioridade máxima para Deus. Então, minha casa, meu lar é fortaleza, o meu lar é fortaleza para a minha família, lugar de refrigério e segurança. Aqui eu já estou falando da nossa casa, do nosso lar, né? Porque a partir do momento que vocês constituírem família, vocês vão procurar um lar para vocês, uma casa, e essa casa, esse lugar onde vocês vão morar, ele deve ser um lugar de paz, um lugar de refrigério, um lugar de segurança. É o ninho, né? O ninho do amor. É aquele lugar que vocês vão para poder buscar a paz. Deus havia planejado a multiplicação da humanidade com base na família e mostrou as diretrizes e os princípios para o casal construir o seu próprio lar independente dos pais, né? Como a gente já falou, Deus deixou essa palavra, né? Deixará o homem pai e mãe, unir-se-á sua esposa, seu cônjuge e se tornarão uma só casa, uma só família, uma só carne. Lembrando que, então, a família ela foi instituída por Deus, né? Nós aprendemos que a família ela é a primícia da criação. A primeira coisa que Deus criou foi uma família. Ele criou o homem depois de criar todos os animais, né? Lembrando, né, que Deus criou o mundo e ele coroou a criação com a família. Primeiro ele criou Adão,
percebeu que não era bom que Adão ficasse sozinho, e Deus foi lá, fez cair um pesado sono sobre Adão, enquanto Adão estava naquele sono profundo. Então Deus pôde, durante esse tempo que Adão estava descansando, dormindo, Deus pôde extrair a costela dele e fazer dela a varoa, né, a esposa. Nós aprendemos, né, que Deus só pode fazer coisas boas quando nós aprendemos a descansar. E ali Deus constituiu realmente a família, mostrando que da importância do valor da família. Eu separei um salmo aqui, que aparentemente ele não está ligado a esse contexto, mas vocês vão entender. Salmo 26:8 é um salmo de Davi. Davi, ele disse assim, Salmos 26:8: Eu amo, Senhor, a habitação de tua casa e o lugar onde a tua glória reside. Davi, ele amava estar na casa de Deus. Davi, ele amava a casa de Deus. A casa de Deus, estar na casa de Deus, estar na presença de Deus, era a coisa mais importante que existia para esse homem que foi um dos maiores reis da história de Israel. Assim como Davi, ele amava estar na casa de Deus, a nossa casa, o nosso lar, ele também ele deve ser uma extensão da casa de Deus, né? Porque nós somos a extensão da criação de Deus. Então, assim como nós deveríamos amar a casa de Deus, nós também precisamos amar a nossa própria casa. Tem pessoas que podem, de repente, muitas vezes ir para a casa de Deus, até como buscando um refúgio, buscando um abrigo, porque a casa dele, a casa da pessoa, muitas vezes é um pé de guerra. Muitas vezes a casa da pessoa é um lugar tão terrível, um lugar de guerra, de briga, de rixa, um lugar onde não há paz, onde não há amor, onde não há refrigério, que muitos filhos muitas vezes querem ir para a casa de Deus para buscar um refúgio lá, porque a casa dele, a casa daquela pessoa está um verdadeiro caos, né? Então, na verdade, a casa de Deus é isso mesmo, né? A casa de Deus é um lugar de buscar refúgio. No entanto, a nossa casa precisa também se transformar, se ela ainda não é, num lugar de refrigério, num lugar de paz, né? Os nossos filhos, que depois de casar vem os filhos, né? Os nossos filhos deveriam amar a comunhão da família, estar com os pais, se relacionar, né? O cônjuge se relacionar com o marido com a esposa, os filhos com os pais com os filhos. Isso deveria ser tão importante quanto estar na casa de Deus, que é um lugar de paz, é um lugar de refrigério. Nós temos a responsabilidade, principalmente o marido, que é o sacerdote do lar, né? Perante a Bíblia, Cristo é o cabeça do marido e o marido é o cabeça. Quando o marido, o homem, o sacerdote do lar, ele tem uma vida de obediência a Deus, uma vida de santidade, ele está conectado a Deus, ele se torna realmente, e deve ser dessa forma, a gente vai aprender isso depois nos papéis, né? Mas já estou adiantando aqui, o marido ele representa o governo do lar, ele é o sacerdote. Então, como sacerdote, ele tem o papel de apresentar o caminho para essa família, né? Então, o sacerdote ele deve realmente conduzir a sua família à casa de Deus, né? E mostrar que é importante. No entanto, além de conduzir a família para a casa de Deus, o sacerdote ele precisa transformar a casa dele, ou a casa, esse lar agora, numa verdadeira fortaleza, num verdadeiro lugar de refrigério e de paz, né? E isso nós só vamos conseguir fazer, nós sacerdotes, agora aqui é uma palavra para os homens. As mulheres fiquem tranquilas agora. Nós temos essa responsabilidade. Todo problema que acontece na nossa casa, todo problema que acontece na nossa família, se a nossa família não está legal, se está faltando paz, se está faltando esse refrigério, se está faltando diálogo, se está faltando harmonia, toda a culpa está no sacerdote. Toda a culpa está no homem, né? A gente vê isso no começo, quando Deus criou Adão e Eva, Deus deu uma lei para eles, que eles não podiam comer
no fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e Eva acabou tropeçando, só que a Bíblia diz que Adão estava o tempo todo do lado dela, viu ela comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e Adão não reagiu. Então, quem pecou ali foi Adão. É fácil colocar a culpa na Eva, né? Porque a Bíblia diz que foi a Eva que comeu, mas o culpado principal foi o Adão, porque biblicamente o homem, ele é o sacerdote. Então a responsabilidade maior do lar está sobre o homem. Quando o homem, ele de fato está exercendo o seu papel, ele tem uma vida de santidade, uma vida de comunhão com Deus, facilmente ele vai conseguir colocar esse lar no seu devido lugar. Ele vai conseguir transformar a casa dele num lar. Ele vai conseguir trazer essa paz, restaurar esse ambiente de paz. Quando esse ambiente de paz é perdido, é porque com certeza, como sacerdote, nós temos falhado, né? E aí quando o marido ele falha nesse ofício de sacerdote, de buscar uma vida de intimidade com Deus, uma vida de oração, quando o sacerdote falha, automaticamente acontece uma quebra de harmonia, né? Porque a forma como Deus estabeleceu, Cristo o cabeça do marido, marido o cabeça da esposa, né? Essa forma foi quebrada, essa ordem foi quebrada, e quando há uma inversão de valores, quando aquilo que Deus estabeleceu é quebrado, isso acaba trazendo prejuízo sobre a família, né? E aí, por mais que a esposa ela se esforce, né? Às vezes tem lares que tem mulheres de oração, por mais que a mulher ela seja uma pessoa de oração, que busca na palavra, que procura fazer tudo certo, se o sacerdote, o marido, estiver falhando na sua função, por mais que ela se esforce, a paz verdadeira, o refrigério real que Deus planejou para esse lar, não vai acontecer na sua totalidade, porque houve uma quebra de princípio. Para quando o princípio é restaurado, a paz vem e reina sobre o lar, ok? Então, nossa casa, o nosso lar, ele é a extensão da casa de Deus. É neste lar, é nesta casa que passamos a maior parte do nosso tempo. E por isso nós devemos fazer do nosso lar um lugar de paz e refrigério para a nossa família. A promessa de Romanos 11:16, que nós já lemos aqui na aula anterior, diz assim, Romanos 11:16, e se forem santas as primícias da massa, igualmente será santa a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Sendo assim, se o nosso lar, a nossa casa, se tornar santa, ela pode então se tornar um modelo para as demais famílias, porque a promessa é que se a primícia for santa, toda a massa será santa. Ou seja, a família, ela é a primícia da criação de Deus. A gente aprendeu aqui, foi uma das primeiras coisas que Deus criou. E a mais importante de todas, né? Se nós estamos aqui representando aqui, por exemplo, 3 famílias, né? Estamos aqui representando 3 casais. Se nós, por exemplo, nos tornarmos famílias santas, famílias irrepreensíveis, famílias que possam ser um verdadeiro modelo para a sociedade, porque são famílias que estão procurando fazer a coisa certa, né? Sendo alicerçados na palavra de Deus, a Bíblia diz que toda a nossa descendência, os nossos filhos, os nossos netos, tanto biológicos como espirituais, todos eles vão seguir o curso, né? Quando a primícia, quando a raiz é santa, toda a massa, toda a totalidade vai ser santa. Muitos de nós hoje encontramos problemas, dificuldades nas nossas próprias famílias atuais, porque os nossos pais, os nossos avós pisaram no tomate, né? Muitos de nós tivemos pais e mães, avós que não foram bons exemplos. Eu posso dizer que eu tenho um pai e uma mãe maravilhoso, né? Principalmente agora que são convertidos, né? Mas antes de ser convertidos já eram pais maravilhosos, né? Sempre um casal de muito temor, de princípio, de respeito, de ordem, né? Mas nem todas as famílias tiveram esse privilégio. Então, às vezes, nós temos em famílias que tem um pai alcoólatra, a mãe é viciada, enfim, problemas dos mais diversos possíveis. Isso vai acabar
de uma certa forma ou de outra, de uma forma ou de outra, vai trazer consequências sobre as nossas vidas. Existem falhas que nós cometemos hoje, defeitos de caráter, deficiências que nós temos e certamente elas vieram dos nossos progenitores, né? Porque, como diz o ditado popular, a fruta nunca cai muito longe do pé. Então, geralmente, a gente carrega no nosso DNA marcas dos nossos pais, né? Isso não tem como escapar. Se tivermos pais que bom caráter, geralmente nós vamos ter mais facilidade de reproduzir um bom caráter. Então, da mesma forma, isso está valendo para nós daqui para frente. A partir do momento que vocês se transformarem de fato de direito uma família, após o casamento, em havendo uma preocupação, um zelo em guardar os ensinamentos, os princípios da palavra de Deus, há uma chance muito grande, até pela promessa da palavra, que os filhos de vocês vão fazer o mesmo. Claro que a gente não está livre de nada, né? Os filhos se tornam independentes, mas a promessa da palavra de Deus é que se a primícia for santa, a totalidade vai ser santa. Pode acontecer até que um filho de vocês, num determinado momento da caminhada, ele se desvie do caminho do Senhor, mas logo ali Deus vai fazer cumprir a promessa, vai trazer ele arrependimento e ele vai voltar para o caminho. Amém? Um texto que não poderia jamais ficar de fora desse estudo. 1 Timóteo 5,8. Esse texto eu tenho um carinho especial por ele, porque esse texto foi um divisor de águas na minha vida. 1 Timóteo 5,8 diz assim: se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da sua própria casa, esse negou a fé e é pior do que o descrente. Olha só o que a palavra de Deus está falando. Se alguém não tem cuidado dos seus, né? Aqui está falando da família da fé, né? Nós fazemos parte de uma família chamada família da fé, que é a família de Cristo, a família de Jesus. Jesus, ele é o noivo da igreja e nós somos a sua noiva. Então, nós fazemos parte de uma grande família, que é a família da fé. Então, a Bíblia diz aqui, se alguém não tem cuidado dos seus, ou seja, dessa família da fé, e especialmente dos da sua própria casa, que aí é a tua família mesmo, essa família que está sendo constituída agora. A Bíblia diz que esse negou a fé e é pior do que um descrente, ou seja, pior do que alguém que não faz parte da família da fé, pior do que alguém que não é um membro da família da fé. Então isso aqui é muito sério, né? Eu tive uma experiência com Deus alguns anos atrás com esse texto aqui que marcou a minha vida. E onde foi um divisor de águas, porque muitas vezes eu como pastor, eu priorizei a família da fé, eu priorizei os domésticos da fé, né, os membros da igreja, e muitas vezes eu deixei a minha própria família em segundo plano. E eu pequei gravemente fazendo isso. Uma coisa que eu já falei aqui numa aula anterior, que nós não podemos casar com a igreja, nós não podemos casar com a noiva de Jesus, que é a igreja, porque a noiva de Jesus já tem um noivo. A noiva de Jesus, que é a igreja, já tem um dono, que é Jesus. Então, e muitas vezes nós, pastores, nós queremos tomar o lugar de Jesus. Nós queremos ser o noivo e nós não somos o noivo. O noivo da noiva, que é a igreja, é o próprio Jesus. Então, quando a Bíblia diz, né, vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Quem que falou isso? Foi Jesus. Então, eu como pastor, eu oriento. Se você estiver se sentindo cansado, oprimido, sobrecarregado, vá até Jesus. Vá na fonte. Não tem que vir buscar o pastor. Tem gente que qualquer coisinha está ligando para o pastor. Qualquer dor de dente, pastor, me socorre. Né? Está errado. Vinde a mim. Jesus disse, quem está oprimido, quem está cansado, vai direto na fonte, que é Jesus. Né? O pastor deve ser acionado, com certeza. Se não precisasse de pastor, Deus não tinha feito, né? Mas nas ocasiões em que realmente há uma necessidade.
né? Quando há uma necessidade real. Não, esse aqui é assunto que eu preciso conversar com o meu pastor. E você vai ligar para o pastor, vai marcar uma hora, vai mandar um WhatsApp, sei lá, e vai, se precisar desabafar com ele, vai fazer isso. E é bom que faça isso. Mas tem coisas que eu tenho que ir direto na fonte, que é Jesus. Amém? E aí, eu como pastor, muitas vezes, saí por aí apagando incêndios, socorrendo membro de igreja e deixando a minha própria família, minha própria esposa de lado. E eu pequei gravemente contra isso, em relação a isso. Porque a palavra de Deus diz que se eu não cuidar da minha própria casa, eu neguei a fé e eu sou pior do que um incrédulo, ou pior que um infiel, pior do que um descrente. Então isso aqui é muito grave, é muito grave. Quer dizer que você casou e você não está zelando pelo teu cônjuge, pela tua família, você é pior do que uma pessoa que nunca conheceu a palavra de Deus. Você se transformou em alguém que é pior do que alguém que nunca ouviu falar de Deus. Pior do que um descrente. Está entendendo? Então isso aqui é gravíssimo, é gravíssimo. E olha, eu vou dizer para vocês aqui, né? Eu vou dizer sem medo de errar. Quantos pastores no Brasil e no mundo já cometeram esse erro aqui? Por causa do desejo de querer agradar a Deus, achando que na nossa missão de pastores eu tinha que dar o meu sangue, dar o meu melhor pela igreja, assim como Jesus deu a vida pela igreja. Quantas vezes nós, pastores, saímos por aí cuidando de todo mundo, dando a vida por todo mundo, dando a vida por pessoas que muitas vezes nunca vão corresponder ao nosso nível de oferta de sacrifício por elas. Tem pessoas que vão passar a vida toda, talvez nunca vão reconhecer o que nós já fizemos por elas, e deixamos a nossa família de lado muitas vezes por essas pessoas que muitas vezes nem o reconhecimento a gente tem, né? Então isso como é que eu vou dizer, é imaturidade da nossa parte, né? Nós possamos nos arrepender de ter casado com a noiva, quando na verdade nós temos que estar casados com o nosso cônjuge e dar o melhor pelo nosso cônjuge e pela nossa família. Cuidar da nossa família é uma forma de afirmar a nossa fé. Se deixarmos de cuidar da nossa família, estaremos negando a nossa fé, porque família é prioridade máxima depois de Deus. Lembrando que, dentro do contexto de prioridade, depois de Deus, vem você mesmo. Paulo escreveu a Timóteo, né? Procura cuidar de ti mesmo. Então, primeiro eu cuido de mim mesmo, e depois eu vou cuidar do meu cônjuge, e depois dos meus filhos. Seguindo uma ordem, né? Para a gente saber o que é mais importante. Claro que a gente meio que faz as coisas todo que meio que simultâneo, né? A gente, ao mesmo tempo que busca a Deus, está cuidando da esposa, cuidando dos filhos, cuidando da gente mesmo. Mas se eu tiver que colocar em ordem, porque Deus é um Deus de ordem, primeiro Deus, depois eu mesmo, né? Depois o meu cônjuge, depois os meus filhos. Estão entendendo? Porque, principalmente um sacerdote, se ele não está bem, é a esposa que vai cuidar dele, não ele que vai cuidar dela, tá entendendo? E isso acontece muitas vezes no casamento, porque tem momentos que o marido no casamento não está legal. Ele pode ser o sacerdote, mas tem momentos na vida que o sacerdote está precisando de ajuda, porque somos seres humanos. E aí é nesse momento que realmente ser o braço forte ali e ajudar e ser o suporte dele. Para isso que tem o casamento, para isso que Deus coloca uma adjutora, uma varoa, uma companheira do lado, para ajudar nos momentos difíceis da vida. Mas, salvo esses momentos de fragilidade do sacerdote, o bom é que o sacerdote esteja bem com Deus, procurando estar sempre bem também com ele mesmo, para que ele possa ser sempre este esteio, né, da sua família e do seu cônjuge. Ok? Todo mundo entendendo aí? Até aqui? Vamos para o próximo tópico, então. Orando juntos. Para manter essa família, que é a nossa célula principal, de pé, uma das receitas ou ingredientes, segredos, chaves principais é a oração. Orar e interceder pela sua família continuamente. Eu separei aqui um exemplo de Jó. Jó, capítulo 1, versículo 5, diz assim: quando se encerrava um ciclo de banquetes, Jó chamava os seus filhos e os santificava.
Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles. Pois Jó pensava assim: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. Jó fazia isso continuamente. Olha só que tremendo. A palavra de Deus diz que esse personagem, quando encerrava ali o jantar, né, o banquete com seus filhos, quando ele estava reunido com toda a sua família, a Bíblia diz que Jó, o patriarca, o sacerdote, né, do lar, ele chamava os filhos e santificava eles. Ele levantava-se de madrugada e oferecia sacrifícios, né? Holocaustos é quase que a mesma coisa que sacrifício, ou ofertas, né? Então ele oferecia ofertas, sacrifícios, segundo o número dos filhos, porque ele pensava: se algum dos meus filhos cometer algum pecado, né, blasfemando contra Deus, então Jó fazia isso. Então, olha só, Jó, de tempos em tempos, ele fazia ofertas a Deus, sacrifícios a Deus, para que através das suas orações e dos seus sacrifícios, Deus pudesse santificar os filhos dele, porque ele não sabia como que era o comportamento dos filhos na ausência dele. E quando ele estava junto com os filhos ali no banquete e tal, tá ali, tá todo mundo ali, presente, é tudo bonito, mas e depois, né? Será como que é o comportamento desses filhos na ausência dos pais? Então, para garantir que esses filhos permanecessem na presença de Deus, em santidade e seguindo as orientações do pai, ele ofertava, né? Ele oferecia sacrifícios por esses filhos. Da mesma forma, nós, como pai e mãe, como líderes de uma família, vocês, por enquanto, ainda não têm filhos, mas os filhos vão chegar. Então, vai ser responsabilidade de vocês tirar tempo para orar pelos filhos de vocês, né? Se colocar diante de Deus pelos filhos de vocês. Eu diria para vocês, sem medo de errar, eu, com certeza, sou a resposta de oração de muita gente. Eu sei que muita gente orou e ora pela minha vida, mas não há como negar que a minha mãe, né, Dona Filomena Mafra Zunino, ela é uma das principais responsáveis por quem eu sou hoje. Se tem alguém que ora pelos filhos, é a minha mãe. Minha mãe é um exemplo de intercessora. Ela é alguém que ora pelos filhos constantemente. Então, eu acredito que se hoje eu estou de pé, se hoje eu tenho uma família, hoje eu sou um pastor, hoje talvez eu seja exemplo para alguém, tudo isso eu devo aos meus pais e especialmente, principalmente a minha mãe, que eu sei que a minha mãe meu pai também com certeza é um homem de oração, mas muito mais a minha mãe, né? Então eu devo isso a ela, né? E da mesma forma, então para vocês verem o poder da oração de uma mãe, de um pai. Nós somos em 4 irmãos, todos os 4 servindo a Deus, todos os 4 casados, todos os 4 bem com as suas esposas, né? Não estou falando de perfeição, mas eu tenho meu irmão, o pastor Maico, pastora Caterine, tem uma família maravilhosa, pastor Tiago, pastora Vanessa, família maravilhosa, o Leonardo e a Andriele casaram recentemente, tiveram um filho esse final de semana, agora o Noah, também outro casal maravilhoso. Nenhum deles é perfeito, todos têm seus defeitos, assim como a minha família, mas imagina, você ter 4 filhos, todos casados, servindo a Deus, com famílias estruturadas, isso, sem dúvida, tem mérito aí por trás disso, né? E eu daria todos os méritos aos meus pais e especialmente a minha mãe, por causa dessa atitude dela de pagar preço de oração pelos filhos. Talvez o meu pai ore tanto quanto ela, né? Só que eu não tenho tanta intimidade com meu pai dentro desse quesito aqui como eu tenho com a minha mãe. Então, minha mãe, eu tenho certeza que ela ora e ora muito por nós. O pai, ele é mais discreto, né? Mas com certeza ora por a gente também, com certeza. Então, o poder que tem na oração. A oração, ela tem um poder sobrenatural. Eu ouvi um testemunho, certa feita, né, de um filho que havia ido embora de casa, ele era usuário de drogas, e ele estava num outro país usando droga com um colega dele, né?
E naquela noite, um desses jovens, que ele era crente desviado, um cristão desviado, ele teve uma visão de um demônio. Teve uma visão de um demônio se aproximando do amigo dele, enquanto o amigo dele estava ingerindo droga, e de repente o amigo dele teve uma overdose e morreu ali. E ele teve aquela visão do demônio, um demônio de morte, né? Um Exu Caveira, atingindo o colega dele no exato momento em que ele estava tendo uma overdose. E ali ele morreu. E da mesma forma, esse demônio, assim que ele atingiu a vida do colega dele, o demônio veio na direção desse outro jovem, que era crente desviado, que também estava usando droga. Só que quando o demônio vem na direção dele também para tirar a vida dele, porque ele também estava usando droga ali, ele poderia ter uma overdose, assim como o amigo dele teve, naquele momento que o demônio se aproximou dele, um anjo se atravessou entre ele e o demônio e disse: nesse aqui tu não toca. Naquele exato momento, antes disso acontecer, o pai dele estava orando por ele lá no outro país, o pai dele estava intercedendo por ele. Na verdade, Deus acordou o pai dele para interceder pelo filho de madrugada. E o pai se acordou de madrugada e começou a interceder pelo filho, interceder pelo filho. E aconteceu isso daí. Quando o demônio foi tocar no filho, o anjo se atravessou e disse: aqui tu não toca. E ali o filho ele teve uma visão dessa batalha espiritual entre o anjo e o demônio. E ali ele teve um arrependimento, uma conversão, ele caiu em lágrimas, né? E ele ligou para o pai dele, pegou o telefone e ligou para o pai dele. Era outro horário, outro fuso horário. Ele pegou e ligou para o pai dele. No que ele ligou para o pai dele para contar a história, o pai dele disse: filho, Deus acabou de me acordar de madrugada, eu estava orando por você nesse exato momento que você me ligou. Então, olha o poder da oração de um pai. Né? Como tem poder a oração de um pai, a oração de uma mãe. Né? Então, saibam como é importante orar pelo cônjuge, orar pelos filhos. Temos que interceder e orar, se possível, diariamente. Né? Nós não podemos desistir de ver todos os membros da nossa família rendidos aos pés do Senhor Jesus, pois apesar das lutas e dos problemas que surgem na família, em Deus existe solução. Ainda hoje eu intercedi por um membro, um familiar meu, né, que está internado, foi atingido pela Covid-19. Né? Então nós precisamos orar, não só pela nossa família, mas também orar por os nossos familiares, porque a oração tem poder. Em Atos 16:31, tem uma promessa, né, está escrito que se você crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Nós temos que tomar posse dessa promessa e cessar de orar pela nossa família. Amém? É uma promessa, né, da parte de Deus. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Aleluia. Construir uma família, outro segredo para poder ter uma família firmada na rocha, essa família que é a nossa célula principal. Devemos construir a nossa família estruturada na palavra de Deus. Mateus 7, do 24 ao 25, a palavra de Deus diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. Ok? Então esse é um texto muito conhecido, que faz parte do Sermão da Montanha, né, de Jesus Cristo, quando Jesus ele compara as nossas vidas, as nossas famílias, a casas, né, construídas sobre a areia e outras construídas sobre a rocha. Aquela que é construída sobre a rocha, quando vem a chuva, quando vem o vento, quando vem as tempestades da vida, os desertos da vida, esta casa que está construída na rocha, ela subsiste, ela se mantém de pé. E o que é construir uma família sobre a rocha? O que é construir uma casa sobre a rocha? É edificar uma família sobre os princípios da palavra de Deus, os princípios da Bíblia Sagrada.
Então, com toda a base que se constrói, assim é a família. Se esta for desestruturada e frágil, consequentemente estaremos construindo uma sociedade doente e desequilibrada. Assim como a sociedade, a igreja em particular, recebe a influência direta exercida pela família. Porque a igreja nada mais é, a sociedade nada mais é do que um conjunto de famílias. Assim também é a igreja, né? Um conjunto de famílias. Então, quando a igreja é forte, é porque ela tem famílias fortes. Uma igreja forte é aquela que tem sua base fortalecida na família, que conhece a palavra de Deus e vive os seus princípios. Como cristãos e povo de Deus, temos uma grande responsabilidade e uma missão a cumprir na terra. Não somente pregar o Evangelho de Cristo, mas também construir as famílias estruturadas na palavra de Deus. Ok? Olha só o que diz em Provérbios 22, 6. Ensine a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Que tremenda essa promessa, né? Se nós, como pais, ensinar os nossos filhos no caminho correto em que deve andar, até quando ele for velho, a promessa da palavra de Deus é que ele não vai se desviar dele. Deuteronômio 6, do 4 ao 9, Deuteronômio do 6, capítulo 6, do versículo 4 ao 9, diz assim, chamar Israel, né? Muito conhecido, né? Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará, ou intimará, em outra versão bíblica, né? Aos seus filhos, e delas falará sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos. E você as escreverá nos umbrais de sua casa e nas suas portas. Amém? Então, olha só, Deus falando para o seu povo, Israel, estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você a inculcará aos seus filhos. Falará, né, delas enquanto você está sentado, enquanto você está andando, deitado, levantado, em pé. Falar da palavra de Deus. Inculcar. O que é inculcar a palavra? É falar com autoridade. Quando é que um sacerdote, um pai e uma mãe têm autoridade? Um pai e uma mãe têm autoridade quando eles estão em obediência a Deus, vivendo uma vida de temor a Deus, de santidade, de santificação. Quando nós estamos de bem com Deus, em harmonia com os seus princípios, a sua palavra, Deus nos dá autoridade. E é com esta autoridade que nós vamos ensinar a palavra para os nossos filhos. Se nós, como sacerdote, como marido, como mulher, como pai e mãe, não estivermos de bem com Deus, nós estivermos feios na fita, nós não vamos ter essa autoridade. Né? Nós podemos ter autoritarismo, que é bem diferente da autoridade. Autoritarismo é quando o pai e a mãe precisam gritar com o filho, para o filho obedecer, ainda assim ele não obedece, aí tem que ir para a pancadaria mesmo, pegar um chinelo, uma cinta, uma vara, porque não tem outra forma de corrigir. Agora, quando nós temos autoridade delegada por Deus, nem sempre vai ser necessário usar uma vara, usar uma cinta, um chinelo, porque o filho vai se submeter. Né? Às vezes, o fato de termos que usar de violência ou de disciplina, a vara, às vezes denota até uma falta de autoridade da nossa parte. Né? Quando muitas vezes nós perdemos as rédeas do lar e nós não sabemos como reverter aquele quadro, então a gente parte para a disciplina, né? Que poderia ser evitada em havendo esse exercício de autoridade dos pais no lar. Ok? Então a palavra de Deus ela tem um poder tremendo, né? De fazer com que exista ordem, disciplina, princípio,
e ela é como um alicerce da casa, né? Assim como a rocha, a casa firmada na rocha, ela não cai diante da tempestade, assim uma família firmada nos princípios da palavra de Deus, ela também não será abalada, não será destruída, né? Em meio aos desertos e às tempestades da vida, ok? Então, muito importante ter a Bíblia em casa, não só como objeto de decoração, né? Mas a gente precisa comer essa palavra aqui, né? Como diz no Salmo de número 1, medita na palavra de dia e noite, né? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o caminho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores, né? Não se detém no caminho dos pecadores. Antes, ele tem o prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite, né? Ele será como árvore plantada junto aos ribeiros de águas, o qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem, e tudo o que fizer prosperará. Amém? E é sobre prosperidade que eu quero encerrar o texto de hoje. O Salmo de número 128, pulando do Salmo 1 para o Salmo de número 128. Salmo 1 para o 128. A Bíblia diz assim: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Comerás do trabalho das suas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa, aos lados da tua casa. Os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Assim é abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe de Sião todos os dias da tua vida, para que vejas a prosperidade de Jerusalém e vivas para ver os filhos dos teus filhos. Paz seja sobre Israel. Olha só que salmo tremendo e maravilhoso. O homem que teme o Senhor, a mulher, né, que teme o Senhor, a família que teme o Senhor, o casal que teme o Senhor, comerá do trabalho das suas mãos, será feliz e te irá bem. A sua mulher será como uma videira frutífera aos lados da sua casa, e os seus filhos como plantas de oliveira à roda da sua mesa. Assim é abençoado o homem que teme o Senhor. Esse texto aqui está falando de prosperidade, assim como o Salmo de número 1, né, que fala que quando a gente medita na palavra de Deus, nós seremos prósperos. Então, para que essa prosperidade nos alcance, nós precisamos buscar o temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. Essa semana Deus me deu uma palavra e nesta palavra eu gravei um áudio sobre colocar o reino de Deus em primeiro lugar e ali eu ministrava, né, que tão importante quanto buscar a Deus por sabedoria, pedir a Deus por sabedoria, porque a palavra de Deus diz em Tiago capítulo 1, que todos que têm falta de sabedoria devem pedir a Deus, que Deus dá livremente. No entanto, mais importante do que pedir a Deus por sabedoria é pedir a Deus que aumente o nosso temor, né? Que nunca falte o temor. Quando o marido tem temor, quando a esposa tem temor, ele nunca vai trair ela nunca vai trair ele, né? Eles vão procurar honrar os filhos, vão procurar ser bons pais, vão procurar ser bons educadores, vão procurar fazer tudo da melhor forma como tem que ser feito. Porque quando existe temor, Deus se encarrega de cuidar de todo o restante. Mas quando falta o temor, falta tudo, né? Quando há o temor, este homem que tem temor, Salmo 128, ele é bem-aventurado, ou seja, ele é mais do que feliz. E um homem que é mais do que feliz, ele vai fazer com que a família dele se torne mais do que feliz. Ok? Então, uma pessoa que tem temor do Senhor, nós temos que buscar o temor do Senhor e lutar por um bom relacionamento entre os membros da família para que nós possamos alcançar a prosperidade para todos. Assim como o nosso relacionamento com o Pai Celestial nos leva a usufruir das suas maravilhosas bênçãos, o bom relacionamento dentro da família é a grande força e segredo para a edificação do lar. O bom convívio familiar se dá pelo contato afetivo
não apenas pelo laço de sangue que une as pessoas numa mesma casa. Conviver em família significa ter de aceitar as diferenças, aceitar os pensamentos, aprender a conviver com os defeitos uns dos outros, mesmo porque todos nós temos defeitos, né? A palavra de Deus diz em Romanos que não há um homem sequer que não peque, né? A Bíblia diz em Romanos que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então não tem nenhuma pessoa nesse mundo que não peque, né? Quem disser, em 1 João, a palavra de Deus diz, quem disser que não tem pecado, este daí é mentiroso, né? Porque todos nós somos falhos, todos nós somos pecadores que dependemos da graça de Jesus, dependemos do sangue de Jesus. Se não fosse o sangue de Jesus, nós estaríamos perdidos. Perdidos, né? Por isso que quando acontece aquela passagem na Bíblia, né? Perdão, na Bíblia, que uma mulher ela é pega em flagrante adultério, né? E perante a palavra de Deus, pela tradução do judeu, da lei judaica, quando uma mulher ela era pega em flagrante adultério, a Bíblia Sagrada diz que esta mulher deveria ser apedrejada até a morte, de acordo com a lei. Então, quando os judeus pegaram a mulher em adultério, trouxeram até Jesus Cristo, disseram assim para ele, Jesus, mestre, a Bíblia diz, a lei ordena que esta mulher deva ser apedrejada até a morte. E você, o que você diz, né? Aí diz a Bíblia que Jesus estava escrevendo no chão, né? Estava escrevendo. E tem um pastor brasileiro que gravou um CD, o nome dele é Antônio Cirilo, né? Ele gravou um CD chamado Inocente. E se vocês for ver na capa do CD, tá assim como Jesus escrevendo Inocente com letra vermelha, né? Que seria o sangue de Jesus. Então, o pastor Antônio Cirilo acredita que o que Jesus Cristo estava escrevendo no chão quando perguntaram para Jesus, né, o que deveria fazer com aquela mulher. O pastor Antônio Cirilo acredita que Jesus estava escrevendo a palavra inocente, porque Deus não vê como vê o homem, né? O homem ele só vê o exterior, né? O homem ele vê só o nosso lado externo. Deus só vê, o homem vê as nossas falhas, vê as nossas fraquezas, vê as nossas debilidades, principalmente os nossos erros do passado. Mas Deus não, Deus vê o nosso interior. Deus vê o nosso coração, Deus sabe tudo de nós, né? Deus conhece a gente na essência. E Ele sabe que, por melhor que a gente seja na essência, santo, santo, santo mesmo, só tem um que é Deus. Todos nós somos pecadores. Então, quando aqueles homens vieram diante de Jesus, querendo apedrejar aquela mulher, Jesus disse, olha, faz o seguinte, se algum de vocês não tiver pecado, então que seja o primeiro a tirar a pedra, né? E diz a Bíblia que aqueles homens então foram deixando as suas pedras e foram saindo um a um, e ficou só Jesus com aquela mulher. E Jesus perguntou para ela, onde estão os teus acusadores? E aí Jesus disse, agora vá e não peques mais, né? Porque diante da frase de Jesus, todos precisaram e tiveram que se retirar, porque biblicamente só tem um que é santo, 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 que é Deus. O demais, todos nós somos falhos, temos pecados, cometemos erros, temos defeitos, fraquezas, pontos fracos, e por isso nós temos que ser pacientes, tolerantes e misericordiosos, tanto com a família da fé, como principalmente com os membros da nossa família dentro do nosso lar. Às vezes você vai criar 2 filhos, 3 filhos, 4 filhos. Eu só tenho 2, mas eu sei disso porque a gente conversa com outros pais, né? E às vezes os filhos são um completamente diferente do outro. Por quê? Porque os seres humanos foram criados diferentes uns dos outros. E a grande beleza da criação é justamente essa junção de diferenças, né? Quando todos os diferentes se juntam, nós se tornamos um corpo. E a Bíblia diz que nós somos um corpo. Se todo mundo fosse igual, não existiria um corpo. Mas Deus fez assim. Deus decidiu fazer todos nós diferentes. E Deus resolveu fazer a nossa esposa diferente do marido, o marido diferente da esposa, o filho diferente do pai, a filha diferente da mãe.
para que realmente seja uma família e essas diferenças possam fazer com que haja uma completude, né? Em vez de a gente ficar olhando para a diferença como algo ruim, nós devemos olhar para as diferenças como algo que vai ajudar a nos completar e vai fazer com que a gente possa enxergar novos ângulos, que se a gente caminhasse só com pessoas no universo dos iguais, né? Como diz o meu mentor, o apóstolo René, se a gente caminhasse no universo dos iguais, não teria graça. Todo mundo igualzinho, né? Tudo igualzinho, tudo igual, todos iguais. Então, o que a gente ia aprender de novo? Como que a gente ia crescer como ser humano se todo mundo fosse igualzinho? Então, Deus fez assim. Deus, na sua sabedoria, criou todos diferentes, até mesmo dentro da própria família, para que haja um crescimento, uma amplitude e nós possamos crescer em meio às diferenças e entendendo que essas diferenças são para o nosso bem, como a gente já viu na primeira lição. Então, buscar o temor do Senhor e lutar por um bom relacionamento entre os membros da família é mais um item aí que vai fazer da nossa família uma família segundo o coração de Deus. Então, só recapitulando, nosso lar, nossa família é nossa célula principal. O nosso lar deve se transformar num lugar de fortaleza, de refrigério, paz e segurança. Para isso, nós devemos adotar a prática da oração e da intercessão, ensinar os nossos filhos, a nossa família, através da palavra de Deus. Para isso é importante, né, a prática do culto doméstico, né? Separar um dia da semana, fazer um culto doméstico, ter um dia na família, ministrar a palavra com os filhos, com a esposa, pelo menos uma vez por semana, né? A gente tem aí inúmeros exemplos de patriarcas da fé que têm essa prática do culto doméstico, o culto no lar, e isso faz toda a diferença, né? Procurar ter o culto doméstico e buscar o temor do Senhor e lutar por um relacionamento saudável entre os membros da família. Amém? Com esses segredos aí, com essas chaves, eu tenho certeza que a nossa família, a nossa casa, que é a nossa célula principal, ela vai estar sendo realmente alicerçada em bons princípios e vamos certamente nos tornar modelos que possam glorificar o nosso Deus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu te dou graças, Pai, por mais essa lição, pela doce presença do Teu Espírito Santo aqui em todo o tempo, Pai, conosco, nos orientando, nos inspirando, nos guiando. Nós te agradecemos, Pai, pela Tua bondade, pela Tua fidelidade, pelo Teu amor que nos constrange e te pedimos, Pai, completa a grande obra que o Senhor começou na vida de cada família aqui e também das famílias que vão ouvir esse áudio, que o Senhor possa completar a Tua grande obra em todas as famílias, pois foi o Senhor mesmo é quem disse que o Senhor vai nos aperfeiçoar até o dia de Cristo. Então nós te pedimos, aperfeiçoa-nos, Pai, e faz das nossas casas, das nossas principais células, que são as nossas famílias, famílias modelos, que possam realmente ser exemplo para a sociedade brasileira e para as nações da terra. A começar pelas nossas famílias, a começar pelas famílias brasileiras. Santifica-nos, Pai, faz-nos um contigo, faz de nós família segundo o teu coração, que nós possamos honrar e glorificar o teu nome em cada gesto, em cada atitude, em tudo que somos e tudo que fazemos. A ti seja a honra e glória para todo o século, em nome de Jesus. Amém, e amém, e amém.